Que hora começa valendo? Já tá valendo? Caramba. Oi! Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast da Mãe Sem Mimimi, o podcast sem caretice. Mas hoje é domingo, Dia dos Pais, episódio mais que especial pra gente falar dos nossos perrengues aí da maternidade, mas na visão do pai sem mimimi. Mas antes, fala aí, Nani. Mas antes, pessoal, não se esqueça, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário e compartilha com muitos papais e muitas mamães para ver esse bate-papo que hoje promete toda a visão. Toda a visão da mãe que passa o perrengue, da visão da maternidade real, agora é a paternidade real. Então, compartilha com todo mundo. Vamos apresentar os nossos convidados? Vamos! Com vocês, eu vou apresentar o meu, você apresenta o seu. Tá? Fechado. Com vocês, Leandro Quintana da Silveira, vulgo marido da Aline e pai da Lia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom? E com vocês, Renan, mais conhecido como o marido sortudo. Olá, tudo bem? E... Oi, meninos. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo convite, oportunidade de aparecermos aqui no podcast de vocês. Sim, obrigado pelo rodízio. Rodízio Verdade. também. Gente, a gente tá chique, né? Muito, Olha muito. essa mesa Dia aqui. dos Pais merece algo, é uma ocasião especial também. Sim, olha essa mesa aqui que o Cantinho Oriental preparou para nós. Essas duas barcas, mais o shimeji, né? O sunomono ali, que é o pepino japonês. Enfim, gente, maravilhoso. A gente vai... Não sei se a gente vai conseguir falar e se deliciar, porque a gente sabe que, né, mexer com shoyu, né, e falar aqui, né, e tudo manusear ao mesmo tempo, talvez seja difícil, mas vai ser difícil também olhar para isso Resistir, aqui e né? resistir, gente. Tá, olha, muito obrigada, Cantinho Oriental, para você que busca um lugar familiar, para você levar sua família, né, e saborear uma comida japonesa, ou você que nunca provou e quer experimentar, vai lá pro Cantinho. Sério, gente, eles têm o rodízio de comida japonesa, tem o self-service, eles atendem durante a semana no almoço e na janta é de quinta a sábado, tá? E de quinta também tem o rodízio de temaki com vários sabores para você experimentar e degustar lá do Cantinho, vários sabores diferentes, inclusive, então já mais que recomendado. Fica o nosso muito obrigado aí. Muito obrigada. Pro Cantinho Oriental. Isso mesmo. Vamos começar então o nosso bate-papo. Primeiro, eu quero saber uma coisa. Foi um convite... Não, a resposta do meu eu sei, mas eu quero que ele responda. Foi um convite... Convite ou foi um convite obrigado, Leandro? Só me falar o horário. Tal dia e hora esteja pronto. Foi um belo convite para um pai. É bem isso. Sem mimimi. Livre, espontânea pressão. Ai, ai. Bom, e a paternidade para vocês? Foi também algo planejado, desejado, ou foi assim, um desejo mais da mãe, né? Fala da versão de vocês, no caso o Renan, a dele eu já sei. Mas conta um pouquinho, Renan. Você não sabia, né? Não esperava que ia vir gêmeos. Eu escutei aí, né, nas nossas conversas que você nem tava querendo, nem era muito afim de ter filho, é isso mesmo? Esse assunto é meio polêmico, né? Já vai começar direto com ele? Tem certeza? Vamos lá. Bom, obrigado aí pelo convite, né, de vocês. Sucesso, né, nessa empreitada aí. Bom, a minha história começou exatamente assim. Opcionalmente eu não gostaria, não tinha, né, essa pretensão. Eu imaginava que eu não teria, né? Então, quando eu conheci a Nani, ela falava muito de filhos, de crianças. Eu falei, nossa, mas você não é nem casada e já tá pensando em filho? E já falava de trocentos filhos, né? De um filho. E ela não era uma coisa assim... Era uma coisa meio surreal. Imaginava o cenário tudo perfeito, né? Eu falei, caramba, quantos filhos você quer ter? 5? Eu falei, nossa, coitado desse pai, né? Não imaginava que ia ser eu.
E aí a gente, né, começou a namorar e ela sempre bateu nessa tecla. E eu já era mais resistente, né? Eu não gostava muito de entrar nesse assunto, né? Na parte paternal. E a gente casou, tudo. E continuamos, né? Nessa dúvida, né? Ela queria muito e eu lá fugindo. Até que... Acho que a gente tinha mais ou menos uns 4 anos de casado. Uns 4, 5 anos, acho que é. Eu falei, eu vou resolver esse problema. Vou comprar um cachorro. Aí eu falei assim, não, mas vamos ter um cachorro primeiro. Aí a gente vê, depois a gente conversa sobre filho, né? Pelo menos a gente tem lá um bichinho que a gente vai ter que dar atenção e a gente vai amadurecendo essa ideia. Mas na minha opção eu falava que não, que eu não queria e tal. Até que uma hora lá ela falou assim, eu tô com tantos anos, a gente precisa sentar, conversar. E me apertou, né? Colocou na parede. E aí eu mesmo assim, eu me esquivei. Só que é aquela história, né? A gente não escolhe o momento, né? E no acaso aí acabou acontecendo. Mas foi mais ou menos dessa forma, né? Aí eu falava assim pra ela. Tá, vamos sentar, vamos conversar. Vamos ter um, então. Vamos planejar. Vamos preparar o custo, quanto gasto com a escola, fazer uma reserva. O homem sempre pensando no financeiro. Sempre. É, exatamente. Vamos nos preparar, né? Vamos fazer os exames, né? Que falam lá que a mulher fala que tem que fazer os exames para ver se tá tudo em ordem. Só que não deu tempo disso, não. Quando a gente tava para entrar nesse processo de preparação, veio a surpresa, né? Do teste, né? Do positivo. E a hora que foi fazer o primeiro ultrassom, veio a duplicidade. E o legal é que eu falava assim pra ela, né? Eu falava assim, não, beleza, a gente vai ter um. Né, eu falei pra ela assim, por conta de, né, que a gente é casado, eu vou respeitar a opinião dela e, né, vou ceder, né? Só que eu vou ter um, eu vou operar. Não vamos ter mais, né? Porque eu já tive a experiência, né? Eu tenho uma irmã com 18 anos de diferença, né? Uau! Então, eu passei uma experiência ali dentro de casa de ter um bebê, todo o processo de cuidado e tal. Então, eu sabia como eram os perrengues. Meu pai trabalhava à noite, né? Então, a maior parte ali desse período de recém-nascido, eu acabei estando junto ali com a minha mãe. Quantos anos você tinha? 18. Nossa! Ele foi um pai para a irmã, praticamente, né? Então, ele ajudava eu bastante a mãe, né? Ajudava muito ali, né? Nos cuidados. Eu tinha um outro irmão também com 12 anos, então a gente estava naquela situação ali de surpresa, que minha mãe não esperava. Então, eu tinha essa experiência de saber das responsabilidades e saber quanto difícil era. Então, por isso que eu falava, não, a gente vai ter um e por aí vamos parar. Aí ela falou assim, não, a gente vai... Então, só porque você quer um, quando vir, vai vir 2. Aí a palavra tem poder, né? Isso que eu ia falar. Entendeu? A palavra tem poder. Tem poder, porque daí eu confirmei, sabe o que eu falei? Falei, só se eu for muito abençoado. E olha só, e tem casos de gêmeo. Eu sou gêmea. Mas falam que pula uma geração, né? Ela tem 4 irmãs, né? Aí ela que foi a presenteada, né? Olha só. Mas o caso de gêmeos na família, Aline, que disse. E interessante que nosso caso foi o oposto, não? O Leandro, você queria muito, Leandro? Sim, desde que eu me conheço, eu sempre quis ser pai. Só que no dia que eu recebi a notícia foi bem engraçado, porque eu estava um período do trabalho bastante focado, enfim. E a maneira que ela preparou e separou tudo me pegou de surpresa, né? Então ela fingiu que ia me dar um presente, já fiquei surpreso, né? Que era a mão fechada, né? Aí quando ela foi me dar presente, eu já fiquei assim, mas nem desconfiava. Mas quando eu vi ali tudo mais, caramba, eu fiquei 2 dias sem dormir. Eu ficava o tempo todo, você pai. E eu achei incrível isso, porque eu queria muito ser pai. Só que eu não imaginava que com a notícia, eu mandei ela fazer um monte de exame. Ela já tinha feito de sangue. Eu comprava na farmácia, pega mais um, testa. É verdade mesmo? Vamos confirmar, né? Vamos confirmar. Mas o que me surpreendeu foi isso. Mesmo muito querendo ser pai, né? Que eu sempre agradeço muito a Deus pelo meu pai, o exemplo que ele é, né? Então, tive uma paternidade, graças a Deus. Assim, eu sei que todos não têm, às vezes, o privilégio que a gente tem. Sim. Mas um pai presente, trabalhador, que me ensinou, enfim. Mas quando falou, fiquei 2 dias sem dormir, juro. Você pai. Mas depois...
Só e piora. assim, ele falava que ele queria ter um time de futebol. E eu é que não queria ter. Eu falava que eu não queria. Tipo, tá bom, então vamos ter um, né? Do tipo assim. E aí, nossa, depois eu sempre falo, eu precisava ter a Lia, mudou muito assim minha maneira de pensar. Hoje eu que quero mais e ele que não quer. Mas não é por não gostar da paternidade, mas aí entra essa questão financeira que a gente, como homem, acho que é natural do nosso DNA a gente ter essa preocupação. E como que é, Renan, ser pai de gêmeas nessa questão das tarefas? Porque assim, a gente sendo pai de mãe de uma, né? Pais de uma criança só, a gente consegue dividir bem, né? Então assim, tem os perrengues, mas assim, cuida aí que eu vou, ou olha, né, que eu faço. E como quando é duas, né? Eu vi a Nani, a gente teve um compromisso juntos, ela sozinha com as meninas. Eu fiquei tentando me colocar no lugar dela. Eu falei, meu Deus, eu não ia dar conta. Então, como que é essa divisão de tarefas de vocês, assim? Na verdade, quando a gente soube que ia ser duas, né? Que a gente descobriu, a primeira coisa que eu me propus a fazer foi entender como seria isso, né? Tentar buscar um certo... um conhecimento mesmo. Sim. Eu passei a ser assinante de canal de maternidade. Né? Inscrito, né? Não assinante, inscrito, né? Tinha um canal lá que eu ficava assistindo vídeo todo dia. Era sobre gêmeos. Sobre criação de filhos, né? Porque eu sou uma pessoa muito técnica, né? Então eu tento trazer tudo pro lado mais racional. E aí, quando eu soube que seria duas, eu falei, cara, como que vai ser isso? Porque a gente não tinha com quem compartilhar, né? Essas experiências. A gente sabia como era uma, só que com uma tem o pai, tem a mãe, tem o tio, tem a avó, tem todo aquele aparato de gente que dá um suporte. Com duas eu falei, em casa, para dormir. E foi onde a gente foi aprendendo, né? Vendo essas explicações que para você facilitar o processo, a rotina, a disciplina seria essencial. Então, hoje, quando a gente começou, quando elas nasceram, na verdade, que elas foram para casa, a gente já se propôs. Falou assim, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer de uma maneira que minimize o impacto da duplicidade. Né? Então, a gente não vai fazer assim, vai dar janta para uma, espera um pouquinho, dá para outra. Vai dar mamar, não. Mas a outra não tá acordada. Taca a mamadeira. Acorda, põe na boca dela. No nosso caso, não teve uma amamentação exclusiva. Isso. A hora que uma acordava, dava para outra, já automaticamente. Porque senão a gente não quer dormir, né? Isso. Entendi. Então, a gente fez isso em tudo. Certo. Tudo que a gente ia fazer. Então, ia preparar roupa, já fazia para as duas. E sempre tentando alternar, por mais que as duas precisam da atenção ali extrema, a gente fala assim, se vira com as meninas que eu vou lá lavar a louça. Eu vou fazer a janta, ou vice-versa. A gente tentou até desde o início sempre ficar o menos possível com os dois em cima. Porque senão uma coisa ia ficar defasada. Entendi. Alguma coisa. Porque a gente não teve assim 100% alguém perto. E teve vários momentos que a gente sempre estava só nós dois. Então a gente implantou, até hoje a gente segue isso, né? Elas vão fazer 2 anos agora, em setembro. A rotina. Disciplina para tudo, horário para tudo. No começo, né, acho que seria até legal a Nani trazer aqui, se ela achar lá, o caderno. A gente tinha um caderno que a gente marcava tudo. Olha fez xixi, fez cocô, mamou, deu... O lado do peito, qual lado mamou. Quem mamou a mamadeira, quem mamou o peito, porque a gente não sabia quem era quem. Então, a gente pegava, olhava quem que era, e na madrugada você não sabe quem que é. Então, a gente caçava, olhava quem que era e marcava no caderno, porque... Já dei remédio 2 vezes para uma só. Caramba. Então, o remédio... Tudo bem, a comida não tem como, né? Porque quem tá cheio recusa. Mas eu dei remédio para uma, a hora de dar para outra. Para quem que eu dei? Vai tomar 2 vezes. E dei de novo, porque a outra precisava ser medicada. Então, a gente teve que pegar e se planejar, se programar com muita coisa. Então, isso foi uma das coisas que no nosso caso, funcionou muito. Então, as tarefas, elas permaneceram... Não teve alteração, porque tudo que a gente precisava fazer, continuou fazendo. Só que aí a gente dividia com atenção, focado nelas, mas fazendo as outras coisas conjuntos. Trabalho em equipe A gente chamava de linha de produção.
né? Porque era muito louco, meu, sabe? Já Nossa. saía com uma do banho, já entrava outra, já trocava a fralda. E até hoje, assim. Então, às vezes eu chego do trabalho, a Nani já tá dando janta, eu já vou enchendo a banheira. Pra ser um negócio meio que na sequência. Sim. Então, hoje a gente E faz otimizar dessa o forma. tempo Otimizar também, o tempo, Então, acho que a Nossa, que palavra aí legal. das tarefas, para nós, foi a disciplina. Uhum. E a rotina, né? Que o pessoal defende muito, né? A rotina é tudo mesmo, né? A criança já fica preparada, né? Já sabe o que vai acontecer ali. Ainda mais sendo duas, igual você falou, né? Fazendo ela juntas, vocês ganham tempo, né? Sim. Do que ficar dividindo Sim. ali uma com a outra, né? Senão vocês não vivem. Só vivem Porque, pra elas. vamos falar você, quando você amamentava, se você gastava 25 minutos para amamentar, no nosso caso viraria 50. Uhum. O Só dobro. que, como a gente já tinha saído do peito, então, faz 2 mamadeiras e dá ao mesmo tempo. Vai ser os mesmos 25 minutos. Sim, com certeza. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Pra que a gente sobrasse tempo também para nós, né? Que precisa, né? Sim. Uhum. E você... vai. Eu ia perguntar pro Leandro agora. Pode perguntar. Porque assim, quando nós chegamos na maternidade com 2 nenéns, às vezes, né, eu nunca fui mãe de um bebê só. Então, às vezes, você tem alguns momentos que fala assim, o momento do banho com o pai é maravilhoso, tem aquele afeto. No nosso caso, sempre foi muita correria, né? Porque ou tava chorando, você tem que dar mamar correndo, ou é hora do banho, você tem que pegar e fazer aquele negócio, tipo, tem que fazer com uma, daqui a pouco com a outra, porque uma já sujou a fralda. Então, na nossa situação, a gente às vezes não tinha aquele momento, né? Aquela coisa, que lindo, aquele momento do banho, aquele momento disso. Pra gente não teve. E pra você? Você é todo grande. Quanto você tem de altura? 1,91. Quase 2 metros de altura. E chegar com um cisquinho em casa e dar banho e trocar. Pra você, como é que foi? Olha, eu me lembro como se fosse hoje. O dia que eu mais gelei, assim, foi no momento que a gente saiu do hospital. A gente saiu do hospital achando que vai colocar no carrinho, na cadeirinha, nem tem noção de como fazer tudo isso. Mas a Keiko chegou bem exausta, né, pelo período que passou ali. Então, logo que chegamos, a bebê estava dormindo, a Lia. Ela deixou no berço, ela foi deitar porque ela realmente estava bem cansada. E eu fiquei ali olhando a Lia, admirando, falando, agora somos nós 3. E aí? Como que vai ser? Né, tipo assim, não tem pai, não tem mãe, agora eu sou o pai. Né, a mamãe tá dormindo. Então, aquilo foi uma reflexão rápida, mas eu falei, igual você falou, essa proporção de tamanho. Esse serzinho agora depende totalmente de mim, da minha esposa, e é muito doido, porque você ainda não tem a rotina, você não entende o choro, né, e tudo, e é engraçado que a criança ela vai evoluindo, que quando você acha que dominou, esse choro é assim, você acha que dominou, eles... evoluem. Aí você fala, não, agora tá tudo certo, a gente já pegou o choro disso, é fome, e de repente, de novo, evolui. Então, é muito doido, assim, sabe? É um choque de realidade, né? É um quando choque chega de em realidade, casa. mas acho que essa cena eu nunca vou esquecer, porque eu fiquei olhando pra ela e falei, e agora? Se ela chorar, o que eu faço? Tipo... Mas teve essa questão do banho, se deu o primeiro banho no hospital. No hospital foi foi engraçado, pra não falar outra coisa. Na hora que a Lia nasceu, ela era muito... o rosto lembrava tudo a Keiko. Eu não consegui me emocionar, eu comecei a dar risada. Eu falei, Deus, eu queria uma japonesinha, mas a cara da mãe é cópia, não tem nada do pai, né? E eu nunca fui de pegar bebê no colo, nunca, né, não tinha habilidade, então eu evitava. Aí nasceu tudo, a enfermeira toda feliz, sua filha, parabéns. Eu, tá. Tipo, no primeiro momento eu até evitei. E aí chegou a hora do banho, né? A Keiko tava lá na cama e tudo mais. Só que a enfermeira me tranquilizou, porque ela falou assim, moço, vou te falar uma coisa. Eles são muito mais resistentes do que você imagina. Quando ela falou isso, me deu segurança, porque até então eu pensava que era um vidro ali que ia quebrar. E ali no primeiro banho e tudo mais, agradeço a enfermeira, não lembro o nome, peço perdão, mas essa frase falou, eles são muito mais fortes e resistentes do que você imagina. Aí eu já comecei a pegar no colo, mais com segurança, enfim. Então é engraçado, até coisas bobas, né? Pega no colo, tudo você vai aprendendo, vai desenvolvendo, é incrível. Você falando disso, eu lembrei de uma cena que lá no... Como que eles chamam aquela sala? Da recuperação, né? Que sai do pós-parto. Pós-parto, Aí tava com as 2 neném, né? A enfermeira tava preparando lá, fazendo aquela limpeza natural do pós-parto ali. Aí ela chegou com uma e deu no meu colo. Falou, pai, fica com uma, que eu vou preparar outra. Aí ela colocou aquele lençol tudo azul, colocou assim. Eu tava tão cansado, que a gente já fazia 3 dias que a gente tava no hospital.
né, de trabalho de parto que acabou antecipando e os médicos não liberavam. Então a gente tava sem dormir, tava cansado. Eu tava quase dormindo. Você falou assim, pai, você não pode dormir não. Segura essa neném. Não dormiu até hoje. E é bem louco, porque você fala, tá, mas o que eu faço aqui agora, sabe? Foi bem... Isso aí me marcou também, viu? Essa questão aí do primeiro apego ali, porque você fala, nossa, agora e aí? Como é que faz? Você pode ver o vídeo que for na internet, Não, no YouTube, mas essas primeiras horas é muito... É transformadora. Transformadora, e a gente que é pai vive um desafio, porque vocês que são mães, vocês estão gerando aquela vida há 9 meses. E todo mundo ficava assim pra mim, nossa, você já ama a sua filha? Você já ama a sua filha? E eu falava, amo? Amo minha filha. Mas assim, amo, mas você não conseguiu ainda criar o vínculo. E eu creio que com você, Renan, seja a mesma forma. Depois que sai começa a crescer ali, que a gente vai cada vez mais desenvolvendo um relacionamento com elas, vai entendendo isso, que elas são privilegiadas, apesar do desafio, mas desde o início ter essa conexão. E a gente, como pai, vai justamente nesse do zelo, do cuidado, a gente vai Na verdade, eu acho que, assim, né, minha opinião, né, que eu me tornei pai depois que o neném nasce. Exatamente. Porque a gente não sente nada. Acho que é também injusto isso, né? Sim. Chega a estar pronto, Léo. Agora você é pai, parabéns. Agora você é pai, tô. Agora, em horas. Elas já foram, né? É igual faz os cortes aqui, né? Sim. Puf, corta, tô. Agora. Então, é transformador a partir do momento que nasce. Sim. Pra nós, eu acho, né? Total. Porque a gente não vive essa experiência materna de gerar, né? Então, a gente vai acompanhando ali o dia a dia, a gravidez em si, mas a hora que tá ali, igual eu acho que eu fiquei no primeiro dia sozinho com as duas, na verdade eu fiquei com uma. Acho que fiquei com uma a primeira vez sozinho. 40 dias. 40 não, dias, né? Depois de 40 dias, eu saí e você ficou com as duas. Eu fiquei com as duas? Ficou com as duas. Não, mas a primeira vez eu fiquei com uma só. Não, foi com as duas. Que daí ela dormiu, eu falei, nossa, amor, nem percebi. Não, foi um tempo depois. Você acha? Deixou a menina dormindo mil anos. Eu sei que ela saiu, deixou eu lá primeiro dia sozinho. Aí eu falei, nossa, vou ficar aqui agora, né? Mas beleza, né? Isso era acho que 1h30 da tarde. Elas voltaram 5 horas da tarde. E aí, amor, como é que foi? Nossa, nem sei, ela dormiu até agora. Você tá brincando. Quase na hora de dormir de novo. Você deixou a menina dormir tudo isso? Eu falei, eu deixei. Eu dormi até junto. Mas eu só levei... Olha só, né? A mãe de gêmeos, assim, não tem um minuto de paz. Eu só levei só uma comigo porque a outra tava com bastante secreção no olho, tava com alguma coisinha. É verdade. Aí a gente achou melhor não sair. E aí, tipo, até pra ir no mercado, eu não gosto nem... Eu não escolho. Ai, eu tenho dificuldade de escolher quem vai tomar banho primeiro. Tipo, ai, meu Deus... Você ou você. Eu gosto de vestir elas iguais porque eu sempre gostei, mas eu tenho medo de valorizar mais uma bebê do que a outra. Porque às vezes uma roupa te deixa melhor ou valoriza mais a sua pele. E eu tenho muito receio de valorizar mais uma do que a outra. Porque, infelizmente, já perguntaram se você gosta mais de uma ou da outra. Então, tipo assim, eu falo, nossa... Isso, eu já sou paranoica. E a pessoa me pergunta ainda, falando, mas você gosta mais dessa ou dessa? Aí, quem que é a mais chata? Não existe quem é mais chata. Elas revezam, fazem revezamento pra deixar a gente louco mesmo, né? Mas foi engraçado esse dia, que você pegou e deixou a menina dormindo eternamente. Eu dormi bastante. E qual que é pra você, assim, o maior desafio de ser pai? Assim, que você não fala sempre, assim, mas que, tipo, dentro de você... Porque a gente, né, eu e o Lê, a gente acompanha um canal do YouTube que como que ele chama mesmo, amor? Do Iago, né? Iago Martins. E ele tava indicando um livro sobre como é difícil ser pai. E a gente falou, nossa, né, em plena época, né... Assim, a que a gente tá vivendo agora vai ser atacada, né, por falar isso, porque... Mas não, a paternidade tem seus desafios, né? Assim como a maternidade, a gente levanta a bandeira da maternidade, mas a paternidade também tem. Então, qual que é, na sua visão, assim, o maior desafio de ser pai pra você? São vários, né? São vários. Mas assim, né, nesse período de 1 ano, e quase 2 já, né? Eu acho o primeiro é você aprender com aquilo que você não
não sabe, é um mundo novo, né? Então, o aprendizado diário, eu acho que o maior desafio é administrar sua paciência, né? Que você tem que triplicar, dobrar, gerir os sentimentos maternos da mãe, né? Saber lidar com o dia a dia. Essa é uma grande atividade. Então, esse é um desafio É um gigantesco. desafio. Ué, tem que falar a verdade, né? Não, prossiga. E assim, eu acho que é um misto, né? São vários. Num dia um é maior que o outro, na outra semana é outro. Aí tem a questão também da sua abdicar das suas coisas, né? Dos seus desejos, né? Pessoais, dos seus lazeres. Então, tudo isso daí é um desafio, porque você tem que abrir mão, né? Você tem que fazer uma escolha. A primeira é se você quer ou não ser pai. Eu não queria ser pai, tá? Mas agora você é. Então você tem que fazer a escolha de ser pai. A partir desse momento também. E é viver tudo isso. Hoje, né, desde quando elas nasceram, a gente abriu mão de muita coisa. Eu abri mão, ela, a mãe principalmente. E em conjunto como casal. Então o desafio do pai, ele é também em conjunto com a mãe. Então é um dia de cada vez, né? A gente sempre vai olhando o que a gente já passou, vibra com as conquistas e espera o próximo desafio. Sim. Eu perguntei isso, né? E que bom que você respondeu isso, porque assim, a gente vê muitos pais, né, que fazem a criança ali, mas no momento de realmente, de fato, ser pai ali, presente, exercer a paternidade, ele ainda quer viver como se ele não fosse, né? E isso traz problemas para o relacionamento, né? Com o relacionamento com a criança também, porque tudo reflete, né, na criança. Sim. Então, que bom que você respondeu isso, porque realmente a gente, não que a criança vai atrapalhar, né, a nossa vida, mas muda, né? Mudam as prioridades. Então, realmente é uma adaptação ali e é uma renúncia em muitos aspectos. Sim. Né? E é um período que a gente ouve falar muito, assim, parece até clichê, mas passa muito rápido. Então, é o período de aproveitar mesmo elas e fazer o nosso melhor, né? Porque depois, né? Depois não adianta, depois já foi. Não, mas é isso mesmo, né? A gente começa a ver o que já passou e fala assim, nossa, será que eu sofria? Será que sofria nessa época? É que a gente esquece mesmo, né? E dando uma extensão, assim, da sua pergunta pro Renan, pro Leandro, não vou perguntar a mesma coisa, porque você já pegou e já deu uma ênfase, assim, que bom que você respondeu, vai que a resposta do Leandro era outra. Vai que, né? Então, até a Lia tá com 2 anos agora, 2 e pouquinho, né? Sim. Teve algum momento, assim, mais desafiador, que você, por exemplo, a Aline gostaria de ter mais filhos e você tá mais assim, e agora, né? Teve algum momento que você falou assim, meu Deus, não dá para ter mais filho? Alguma dificuldade nesse período? Ou... O que é interessante é que quando você se torna pai, e geralmente acho que isso é muito do homem, você se preocupa financeiramente. Mas quando você está com um bebê no teu colo e conforme elas estão crescendo, você vê que o seu dinheiro ou aquilo que você pode dar ali para ela, lógico, a gente quer dar conforto, a melhor fralda, a melhor roupinha, dar toda a estrutura. Mas conforme eles vão respondendo mais igual elas estão agora, que você interage, brinca e tudo mais, o que ela quer é seu tempo, é sua paciência, é sua atenção a ela, né? Então, isso foi doido para mim começar a observar isso, sabe? Que tudo que às vezes eu colocava como prioridade e preocupação não é isso que ela precisa. Ela simplesmente quer um pai presente e é incrível, né? Você compra o melhor presente, a criança fica brincando o quê? Com a embalagem. Tá nem aí pro presente, a gente viu isso. Esses dias a gente estava no shopping, falei, filha, escolhe o que você quiser. Ela pegou bolinha de sabão. Bolinha de sabão. De entendeu? R$5. E mega feliz, né? Mas, assim, o que eu vejo, olhando para mim mesmo e para Keiko, que a gente vê como pessoas, não tem nada a ver com a Lia. Mas, assim, como a criança mostra muitos egoísmos, né? Muitas coisas que você tem, você acha que não tem, mas a criança, não a criança, mas a responsabilidade coloca coisas que você, às vezes, deixou lá meio que escondidinho, né? Tipo assim, não, isso aqui ninguém sabe e tal. Mas quando a criança vem, ela expõe isso para você. E nessa hora, eu fico assim, caramba. Tipo, por exemplo, eu sempre achei que eu nunca tive muito egoísmo ou pensava muito em mim.
Mas mesmo tendo essa ideia, quando eu tive a Lia, falei, caramba, olha como eu erro nisso. Como eu penso demais em mim nisso. Por quê? Agora é a vida dela que é a prioridade. O meu tempo é o dela. E eles não pedem para nascer. Bem como você disse, eles não pedem. Então, a minha responsabilidade como pai é tentar minimizar todo o trauma. E isso que você também bem disse. É o psicológico. Pode ser meu dia horrível, posso ter dificuldades, ter diferenças com alguma pessoa, mas a Lia, as suas filhas, elas não têm nada a ver com isso. Né? Então, em casa, a gente sempre se policia, né? Às vezes tem um dia que você passou um dia que você está com uma carga mais carregada, então, às vezes, a paciente está um pouco menor, um corrigindo ali o outro, ó, segura aí, vai tomar um banho, deixa que eu fico aqui, porque não querendo, olha, não tem dificuldades, mas nada justifica não querer ter mais a experiência por conta da criança. Mas assim, de falar assim, nossa, será que eu estou preparado, ainda já desenvolvi aquilo que eu preciso? É mais nesse sentido, porque falar é porque chora. Não, são os desafios, não vamos mentir. Sono, né? Mas parece que você tem uma força, uma energia, né, Renan? Sim, isso acontece. Que se você fosse solteiro ou fosse apenas casado e não tivesse filho, você, nossa, ia trabalhar no outro dia moído. E você fica lá com a bebê quase a noite toda acordada e vai trabalhar, você tá firme. Aí alguém do trabalho fala, nossa, tá com uma cara de sono, né? Fiquei tanto sem dormir. Como assim? Como você consegue? Mas a gente nem sabe explicar. Porque é algo, né, pela minha fé, é divino mesmo. Acho que é Deus, porque a gente vive coisas que quando você é solteiro ou não tem filho, você fala, nossa, jamais vou conseguir. Não, é impossível passar a noite assim, dorme 8 horas, fala, não, hoje precisava dormir mais. E você como pai passa desafios e desafios e você tá ali, firme, porque você sabe, lembra que tem alguém que precisa de você e depende de você, né? E é maravilhoso isso. Então, assim, os desafios existiram, mas eu olho mais para mim, né, como, será que eu tô pronto? Será que eu já aprendi o suficiente? Do que por conta da experiência com a Lia mesmo. Viu, filha? Um dia quando você assistiu, o problema não é você, são os papais. Ai, ai. E como casal, Nani e Renan? O que mudou, né, na relação de vocês? Você acha que vocês ficaram mais próximos porque exigiu aí, né, um trabalho bem sincronizado de vocês dois, né? Como que ficou assim, né? Teve mais briga? Vocês eram de brigar ou não muito? Como que ficou o relacionamento a dois mesmo? Ou se é que pode se dizer que dá pra... Confesso que o tempo para brigar diminuiu, viu? Não, a gente já não era de brigar, mas... Boa. Porque assim, uma coisa que a gente descobriu muito depois que tivemos, que as meninas nasceram, é a valorizar o nosso tempo. Então, por exemplo, elas dormem por volta das 7, 7h30 da noite. Então, sempre foi esse horário. Então, a gente sempre colocou muito elas para dormir cedo, porque a gente precisava tomar banho, precisava... Então, o horário que elas dormem, das 7h30 às 10, às 11 que a gente vai dormir, é o tempo que a gente tem pra gente comer, pra gente conversar, pra gente alinhar alguma coisa da casa, pra gente fazer pra gente sentar no sofá e ficar sem fazer nada, nem que for cada um com o seu telefone, ou a gente assistir alguma coisa na televisão. Então, a gente agora dá valor a essas horas, né? De repente, o Renan vai sair com alguns amigos, eu marco alguma coisa com alguma amiga. A gente dá muito valor, porque antes eu queria dormir sempre. Eu sempre fui dorminhoca. Então, se o Renan saía para pedalar com os meninos, eu botava pijama, 2h da tarde e ia dormir. Hoje, nunca. Se ele sai com as meninas, eu nunca que eu vou colocar pijama e vou dormir. Eu vou fazer alguma coisa que vai agregar para o meu pessoal, ou que eu vou sair com alguma amiga, que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a gente aproveita mais, aprendeu a valorizar essas horas, porque quando elas estão acordadas, é energia intensa, o negócio fica muito maluco. Eu falei um pouquinho, né? Fala o resto. Não, é basicamente isso. Quando a gente não tinha elas, a gente buscava muito postergar. Eu quero sair para comer uma comida japonesa. Não, a gente vai... Vamos na próxima semana, tá frio, tá chovendo. Sempre achava que você vai ter uma outra oportunidade de fazer alguma coisa. Né? E isso foram em várias situações. Vamos para casa dos seus pais, vamos para casa da minha mãe. Não, estamos cansados, foi uma semana pesada. E a gente tinha esse hábito de postergar. Porque a gente achava que a gente era dono do tempo, né? Tinha todo o tempo do mundo, nada ia mudar, enfim, tava sobrando, né? Quando elas vieram, a gente falou, opa,
E agora pra mim sair? E agora pra mim jogar bola? E andar de bicicleta? E ela sair, fazer cabelo, unha? Acabou o tempo, meu. Aí, o que aconteceu? A gente começou a organizar isso dentro da nossa vida, né, de casal, para que nós tenhamos o nosso tempo juntos, de alguma forma, quando a gente tem alguém ali para dar um suporte, né, para dar uma saída, porque a gente, por conta da rotina, a gente evita sair à noite com elas, né? Sim. A gente evita. Dá para contar nos dedos quantas vezes a gente saiu. Então, quando a gente vai sair assim, sempre tem que ter o apoio de alguém. E do que não é alguém. É no um plural, batalhão, né? Tem que ser mais pessoas. É muita gente envolvida. E aí a gente tentou fazer dessa forma, sabe? Usar esse tempo que sobra do período que a gente tá com elas, assim, que elas estão dormindo, que elas não estão precisando da nossa atenção, dedicar a gente. Ou no individual, ou como casal, ou profissional, né? Então, teve que se organizar e valorizar mais, né? Então, hoje a gente não perde oportunidades. Dá pra fazer? Vamos lá fazer. Porque a gente não sabe qual vai ser a próxima. Então, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quem entendeu, entendeu, né? Tá certo, tá certo. Deixa eu ficar quieta, né, Lê? E vocês? Pós-Lia? Olha, a gente tem um ponto a favor, que a gente tem uma rede de apoio muito boa, né? Que a gente tem a minha mãe, a mãe dele. E a Lia, eu sempre falei, a gente vai acostumar ela desde pequenininha a ficar com eles, né? Então, assim, a Lia era muito novinha quando a gente foi sair a primeira vez. Foi até engraçado, né? Porque a gente decidiu ir acho que era Dia dos Namorados, né? Não foi? Foi. Olha só, a Lia nasceu em maio. Dia dos Namorados é em junho. A Lia tinha um mês. A gente deixou com os pais dele que moravam no mesmo condomínio que a gente. E a gente resolveu ir no restaurante em Piracicaba. Nossa. A gente tava chegando no meio do caminho, uma mensagem: Lia com febre. Meu Deus, a gente foi lá, jantou, mas não conseguiu aproveitar mais. Você não desliga, né? E assim, nesse daí, então foi assim, 1 horinha que a gente ficou fora. Foi nosso primeiro rolê, né, amor? Aí, depois, acho que com 3 meses que a gente sentiu confiança de novo de sair. Vamos sair na cidade mesmo, jantar por aqui e volta. E aí, a gente foi estendendo isso. Mas a gente nunca deixou de fazer. Graças a Deus, a gente tem essa rede de apoio. Quando não tem uma avó, tem a outra, né? Então, a gente aproveita bem, assim, sabe? As avós. E elas amam, né? Elas amam. Hoje, a Lia, na verdade, com 1 ano e meio, mais ou menos, a Lia já começou a posar nas avós. E ela pede, vovó, ela quer ficar. E se a gente, tipo assim, vamos deixar um pouquinho, a gente já volta a buscar. Na hora de buscar, ela pede pra ficar. Quer dormir na casa da avó. E aí a gente, tá bom, né? Tchau, então. E ela fala tchau pra nós. Então, assim, foi uma coisa que a gente decidiu pra acostumar ela, pra não ser uma criança do tipo, não vai com ninguém. Sim. Porque a gente queria realmente continuar. Até porque a gente ficou casado, 1 ano, e a Lia já veio. Então, a gente não aproveitou, assim, o casamento muito tempo. Até porque veio a pandemia, né, amor? A gente não conseguiu viajar, nem nada. Então, a Lia veio. E assim, tinha a questão da idade também, né? Que eu falava, né, não posso demorar muito, porque senão vai que a gente quer ter o segundo também, ainda não vai ter mais tempo. Então, a gente queria ter manter um pouco, né? Não, é claro que não é a mesma frequência. A gente também se preocupa muito com essa questão da rotina. Durante a semana, a gente evita ao máximo sair. Então, assim, se a gente vai sair igual hoje, ela posa. Porque daí eu falo pra minha mãe, e minha mãe também já sabe da rotina, segue a rotina certinho. Porque se a gente leva, aí sai um pouco, a gente já sabe que vai misturar, enfim, vai confundir tudo na cabecinha. Fica tudo bagunça, fica tudo bagunçado. Né, amor? Mas a gente sempre tentou se priorizar, assim, nesse sentido e aproveitar ao máximo, porque os avós amam e a gente, então tá bom. Mas a gente também tinha essa preocupação de, tipo assim, não deixar ser criado com a avó, sabe? Ao mesmo tempo, né, amor? No sentido de terceirizar. Sim. Eu sou pai, mas não, só fica lá com a avó. A gente sabe, eu sou pai, você é a mãe, né? Então, eu não tive o privilégio de sempre estar com meus avós quando era pequeno. Então, ela tem esse privilégio de ter todos os avós vivos, saudáveis, bem, são extremamente carinhosos.
Então a gente quer que aproveite, mas também para, tipo, de segunda a sexta ficar na avó, aí sábado é meu. Não, então a gente divide muito bem, mas no começo a Keiko era até difícil. Eu falava, vamos sair só nós dois, vamos deixar com a minha mãe ou com a sua mãe. A Keiko, a mãe, acho que ela tem aquela mãe coruja, ela ficava preocupada, mas vão saber, eu falei, amor, são nossas mães, tipo, já nos criaram, tem todo o know-how, enfim. Então no começo foi até difícil tirar a Keiko de casa pra gente fazer alguma coisa ou outra, né? Mas é o que eu sempre falo, a gente ama a Lia, só que eu crio a Lia já desde que ela é pequena, da mesma forma que eu via minha mãe me criando. Que nós somos pro mundo, pra sociedade. Sim. A gente vai ter as nossas vidas. E no final de tudo, quando ela se desenvolver, seguir a vida dela, sou eu com a Keiko que vamos continuar, né? Então, a gente, nesse momento, a gente foca, dá todo o suporte a ela. Mas eu sei que um dia ela vai falar, papai, encontrei o amor da minha vida. Não sei se eu tô preparado, enfim. Eu vou ter que ser 2, né? Double. Aí você fala, então a gente tem que manter, porque o quanto nós dois como casal, a gente estiver bem, saudáveis, né? E isso vai muito mais do que da saúde mental, unidos, vai trazer benefício para a própria pequena, né? Então, é muito importante. Rede de apoio é tudo, assim, eu sei que muitas pessoas, infelizmente, não têm tanto, quanto a gente é privilegiado, mas ajuda muito, muito mesmo. Não, ajuda. Quem tem que usufruir. E em relação à rotina, eu só falo que você pode perguntar para qualquer pai, me dá 1 milhão ou tira seu filho da rotina? Você fala, não tira da rotina, você não negocia, porque rotina é uma bênção, é um segredo aí de uma vida, ajuda muito a passar e viver esses desafios da rotina, do dia a dia, né? Para encontrar, assim, o ponto de equilíbrio da rotina foi intenso, mas é compensador. Vale e a gente colhe os frutos você até colhe hoje. Os frutos até hoje, né? A gente começou desde quando saiu da maternidade até, ainda continua e a gente quer levar, porque, nossa, faz muita diferença. Muito a pena. Total. Muito a pena. Qual que foi a primeira palavra que a sua filha falou? Você sabe? Nossa, eu não lembro. Não lembra? Não lembra. Eu acho que foi papá. Pois é. Faltou o I, né? Pois é. E até hoje a Lia... Acho que também... Vamos usar essa desculpa. É mais fácil para elas, né? A fonética ali falar a sílaba pá. É que daí já mistura com papá, né? Não, mas eu não sei se é questão de menina, mas... Sim, tem isso hoje também. O Renan chegou mais cedo em casa, pelo nosso compromisso de hoje. Então, normalmente ele chega, eu já tento adiantar o banho ou a janta. Então, pelo menos fica menos coisas para fazer a hora que ele chega. Então, normalmente eu dou banho nenhuma, elas já estão maiorzinhas, elas pegam a cadeirinha, ficam esperando a maninha sentada no banheiro na cadeirinha, uma gracinha. Mas o Renan em casa é trabalho. Por quê? Eu vou dar banho? Não querem a mamãe, é o papai. Aí o papai dá o banho, dá pra mamãe, porque é linha de produção. Sim. Se o Renan dá banho, eu troco. Se eu dou banho, o Renan troca. Renan deu banho hoje, fui pegar a neném, não queria vir no meu colo. Papai, pra filha, pronto. É assim. Aí, viu o Renan chegando, eu tava dando janta. É o papai, isso porque elas comem já, mas é o papai. Eu falei assim, olha só, que ingratidão. Então, eu faço isso também. Às vezes eu fico até chateado, levo até pro pessoal, porque eu falo assim, filha, vem com a mamãe. Papai não quer vir de jeito nenhum comigo, e gruda nele. Como assim? Mas eu acho que a maternidade me fez ter uma visão, assim, de como você tem que se doar, né? Eu até para algumas pessoas, eu dou o exemplo do amor de Deus por nós, né? Porque Deus nos ama tanto e não espera nada em troca. Ele nos ama. Sim. Né? E nós amamos os nossos filhos, mas a gente quer uma troquinha ali, né? Quer aquele chamego. Nossa, quando do nada elas vêm e me abraçam, vêm e me beijam. Nossa. Gente, que maravilhoso. Agora, filha, e vira pro pai? Fala, meu Deus. Tem que ter algum benefício, né? Com certeza. Mas me fez, assim, ver que eu preciso, assim, eu amo, mas não pelo fato dela me retornar esse amor, né? Exato. Eu amo por eu amar ela, né? Mas as meninas tendem para ir com o pai. Bem, as nossas meninas tendem para ir com o pai. Se continuar assim, imagina quando crescer mesmo adolescente. 3 mulheres no meu pé. Não vai bastar só a mãe, a esposa. É verdade. E mexeu alguma coisa na sua cabeça, assim, a partir da sanidade mental, Leandro?
depois da Lia? Tipo, teve alguma vez que você falou assim, mano, eu tô ficando louco? De ficar louco, não. Lógico que tem aqueles dias que você fala, meu Deus, onde que eu me coloquei, né? Que situação é essa? Mas quando você vê aquele sorrisinho, aí quebra tudo, você esquece todas as horas sem dormir, ou as birras e tudo mais, né? Mas antes de ter ali, eu já tive o costume de ir em psicóloga, tudo mais, né? Até por conta do meu trabalho, que eu sempre tento... Às vezes a gente acha que tem as melhores atitudes e tudo mais, sempre eu gostei de passar por psicóloga para ajustar, sabe? Falar assim, será que o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo é isso, eu estou viajando, enfim, tudo mais. Mas eu confesso que eu senti uma pressão. E como homem, acho que é natural da questão de sempre, cada dia, garantir ali, né, a comidinha que gosta, porque, por exemplo, a Lia, né? A Lia não é muito chegada ao leite desde que desmamou. Então, ela ama suco de uva integral, uva toda noite antes de dormir, as frutas, né? A gente tentou segurar o doce, até hoje segura, então dá mais frutas. E semanalmente você está no mercado, ali está vindo, vai comprar as fraldinhas... É aquela correria tentar achar promoção. E a gente sabe o desafio que é, enfim. Então, essa pressão, acho que indiretamente eu senti muito da questão da responsabilidade mesmo, né? A de ser pai, de estar junto, ali você tem um desafio outro, mas é muito pequeno. Mas essa questão como pai, de sempre garantir e prover, eu acho que é algo que a gente nos pressiona. Às vezes a gente como pais, marido, às vezes a gente não consegue, às vezes, transparecer isso para as nossas esposas. Sim. Mas a gente sente muito esse peso. Acaba trazendo só pra gente, né? Só pra gente. Porque daí você não quer também compartilhar essa situação para não gerar uma preocupação adicional para a mãe, né? Então, isso realmente é um pouco ruim, né? Em termos de sentimento, porque você sabe que você tem que fazer aquilo, mas você tem esse sentimento de pressão e às vezes você fala, mas não vou colocar isso em pauta, né? Porque já tá com tanta coisa para pensar, né? E aí é uma coisa que você tem que saber administrar, psicologicamente falando. Porque você tá ali no dia a dia, né? Então, além do que você já vivencia ali dentro da casa, com os filhos, com a esposa, tem os bastidores, que é o outro lado, né? Sim. E muitas vezes você tem aquela situação, chega em casa, pega a plantinha, entra, depois que você sair, você deixa a plantinha. Pra não misturar o bolo, senão aí você enlouquece. Sim. Acho que o equilíbrio aí, que nem você mencionou, faz toda a diferença. Porque às vezes dá uma surtada, viu? E acho que, assim, hoje em dia se fala muito sobre a questão do lado da mãe, todo lado da mãe, né? Nessa questão do emocional e tudo, mas vocês acabam, assim, muitas vezes sendo também uma rede de apoio, embora, né, existe uma diferença entre rede de apoio e paternidade, mas nesse sentido de apoio emocional para a mãe mesmo, né? Por exemplo, até eu lembro que a gente fez um vídeo, lembra? Da amamentação? Sim. Foi acho que no Agosto Dourado, né? Inclusive a gente tá no mês de agosto. Que quando a gente tá amamentando, é um trabalho que a gente tá fazendo ali. É muitas calorias gastas, é um tempo que a gente tá exercendo ali, né? Enfim, a criança tá ali sugando e tudo mais. E a gente tá com sede na hora, a gente tá com fome, a gente tá com frio e a gente tá ali, tendo que tá, enfim, né? Nos doando ali. E o pai tem essa figura, então, de, tipo, nos dar realmente esse suporte emocional, tá ali, né, fisicamente, nos dando, enfim, o suporte necessário, o que a gente precisa ali pra gente se manter de pé muitas vezes, e um suporte de, não, simplesmente estar ali, porque a gente se sente também bem sozinho, assim, nessa fase, né, de puerpério, de amamentação e tal. Então, pra isso, vocês também precisam estar bem aqui, né? E não é falado disso, né? Não é muito falado da saúde mental do pai. Não. Ninguém menciona isso, mas é extremamente essencial. Porque se a sua cabeça não tiver boa, a da mãe já tá no turbilhão. Exato. Então, eu acho que o ajuste ali é o nosso. Porque já peguei, né, no começo, nessa alteração, a Nani chorando, falei, o que tá acontecendo? Não sei. E aí você vai ser aquele cara, não, mas tá chorando à toa. Não dá, né? Então fala, não, tá tudo certo, vai lá, deixa elas aqui. Você quer tentar ajudar e atrapalha, né? Exatamente, você vai tentando contornar ali. Então, se você já pegar aquela situação psicológica sua, misturar com a da mãe,
vai dar bom. É uma fusão né? perigosa. Então, foi uma coisa, né? Acho que foi feito no começo lá, o que mudou, acho que é uma pergunta, uma resposta do início daquela pergunta. A melhora como pessoa é justamente nisso também, é você saber o stop ali, né? O momento de entrar uma fala, não ter aquele momento de explosão, esperar o momento certo para questionar ou para opinar. Então você vai se adequando com a situação que você está vivendo. E literalmente é um dia de cada vez. Exato, é dia após dia. Falar que sempre a gente consegue ter esse equilíbrio, esse domínio, é mentira. Tem dia que você realmente você não consegue depois. Só que eu acho engraçado em relação ao emocional do pai, porque geralmente o homem é o forte. O homem, ele, né? Então, às vezes até comentava às vezes pra Keiko, falo, poxa, sempre te ouço, seus desafios, suas dores, mas nunca chega assim, e aí, amor, como você tá? Como, não, eu sempre Posso falar agora, né? Posso desabafar? Não, deixa eu só falar mais um pouquinho. Então, o pai, ele realmente, ele tem que... E a geração dos nossos pais também eram assim. A gente não vê os nossos pais, assim, mostrando fraqueza ou alguma preocupação. É sempre ali firme, forte, né? Então, é uma questão que o homem, o pai, vive ainda bem sozinho, assim, vamos dizer, né? Então, até mudando um pouco de assunto, é incrível que quando você se torna pai, parece que as amizades acabam mudando, mas não porque você não gosta. Mas, por exemplo, quando a gente começa a ir em casal com outro pai, com uma outra mãe, e ele compartilha das mesmas dores, cara, você sai daquele rolê, você sai feliz. Você sai aliviado. Aliviado, você fala, caramba, não é só comigo, eu penso assim. Então eu falo pra Keiko, lógico, a gente tem amigos que nós amamos que ainda não são pais, mas aqueles que são, às vezes, esses dias ela falou, vamos marcar alguma coisa com alguém? Eu falei, marca com alguém que é pai e mãe. Por quê? É gostoso, é uma sessão de terapia gratuita, mas que no final um fala, eu não tô errando, porque às vezes você quer... A gente naturalmente, infelizmente, a gente quer se comparar, né? Sim. E quer saber, será que eu tô sendo um bom pai, um mau pai? Tem aquele dia que você fala, nossa, que pai terrível que eu fui. No outro dia você acha que é o super pai, você vê outro falando que fez tais coisas, você fala, caramba, hoje que eu achei que eu era alguma coisa, não sou nada. Mas até essa questão, acho que quando a gente tem rolês com outros pais e mães, é algo que a gente... naturalmente agrega muito pra gente, assim, pra trocar experiência. E você falando, eu lembrei né, no caso foi nosso professor, né, que depois se tornou amigo. A gente teve um professor na faculdade que ele foi pai de gêmeos, né, teve um casal na época. E eles tiveram uma situação assim, né, bem complicada com a gestação, quando nasceu e tal, mas hoje, graças a Deus, as crianças estão tudo bem lá. E passou um tempo, mais de 10 anos, né, do nosso contato como aluno e professor. Quando a gente soube da gravidez de gêmeo, primeira pessoa que a Nani lembrou, o professor William. Um abraço aí pra ele, se estiver assistindo, né, pra Elga. Pra Elga. Pro Marcos e pra Alice. Vou marcar uma janta com eles. Não, o engraçado é que eu peguei e mandei mensagem falando, né? Falando, tô grávida de gêmeos, nossa. E eu toda afobada, toda ansiosa. Aí ele pegou e falou assim, peraí, não vou falar pra gente marcar, porque nunca vai marcar. Querem vir em casa hoje? Foi assim. 10 anos aí depois. Ele do nada, chegamos lá e pode dar sequência. Então, só pra complementar, por que eu tô lembrando deles? Por causa dessa questão de amizade. Porque algumas amizades, igual você falou, a gente adora, ama tudo, mas às vezes no momento que você tá passando, a experiência dessa situação vai favorecer em algum sentido. Então, como eles tiveram uma experiência que nós iríamos viver, foi muito benéfico. Pra escutar. E o William, né? Hoje ele nem gosta mais que eu chamo de professor. Chama de William. O William, ele falava assim, cara, é difícil. É pesado. Ele falava a real. Mas tenha fé, você vai conseguir. Tenha paciência. Escute. E faz do seu jeito. Né? Então, o compartilhamento ajuda nesse processo de aceitação. Porque... eu acredito assim, né, pelas histórias que a gente ouve aí de mães que rejeitam os filhos por conta justamente do psicológico, né, de não estar preparada para receber aquela carga, né, de emoções, né, que vive. E quando ele veio, né, que a gente foi no apartamento dele, depois ele veio até o nosso, a gente falou muito sobre a gestação, sobre os cuidados, como que eles faziam, quais eram as dificuldades. Sabe, foi tipo
uma preparação mesmo, um intensivo ali. E, tipo assim, ajuda a gente Muito. depois a executar Essa troca, né? de experiência, né? É Então, muito bom mesmo. é assim, né? São fases, né? Você não abandona aquilo que você já tem, mas você vai implementando outras condições na atualidade que você está passando. Legal. Uma coisa que eu nunca perguntei. Nós, mulheres, né, mães, a gente tem mania de ficar trocando figurinha uma com a outra no WhatsApp, né? Quando se encontra, né? E vocês? Vocês falam com amigos? Vocês trocam figurinha de alguma coisa? Fala sobre paternidade. Tô passando por isso. E você? Olha só. Olha, no meu caso, onde eu trabalho, não são muitas pessoas, homens que são pais, né? Então, geralmente, quando a gente vai compartilhar alguma coisa, são momentos cômicos. Nossa, minha filha pulou daquilo e caiu e tal. Então, assim, é mais parte da brincadeira, algo divertido, pelo menos comigo. É dificilmente, só em algum momento, por exemplo, que eu estou passando uma experiência com a Lia, ela está meio com algum sintoma, eu quero trocar ideia para saber, mas naturalmente é mais a zoeira mesmo. Ou de alguma coisa que aprontou, assim, dificilmente é um bate-papo de nossa, como você tá, irmão, e aí? Não, isso não existe, é só zoeira ao vídeo, olha o que ela aprontou, olha, imagina, tal. Então, é mais isso, eu não sei com o Renan, mas é difícil ela chegar um pro outro, e aí, Renan, como foi a noite? Aí, tá difícil, as meninas dormiram, estão comendo certinho. Eu, naturalmente, até o pessoal acha estranho, mas com os próximos amigos, eu sou muito assim de chegar e como tá sua esposa? Tipo, quem não me conhece até assusta, porque eu entendo que se a esposa do cara tá bem, tá tudo em ordem, seus filhos, o cara vai estar bem também. Então tem esse costume meu natural, né? Então geralmente eles perguntam, o filhote, como tá? E a pequena, tá tudo bem? Tá tudo certo? Mas comigo é isso, é a parte da zoeira, da brincadeira, mas apoio um com o outro, eu confesso que a gente não tem essa prática, não. A resposta masculina. Tá tudo bem com o seu filho? Tudo. E com a mãe? Aí a mãe, pra mãe, né? Tá tudo bem com a sua filha? Então, olha isso, pega o celular e começa... Não, no meu não é muito diferente disso, não, mas eu acho que como a gente tem duas, que o pessoal sabe da dificuldade que é assim quando... E sabe da nossa história, né? Que a gente, assim, os avós não moram na mesma cidade que a gente, então tem uma certa limitação para as coisas. Eles perguntam, meus amigos perguntam, falam, e aí, como é que tá as meninas? E a Nani, tá bem? Não ficou louca? Tipo, na época que a gente morava em apartamento, falou, meu, cuidado pra não pular daquela janela, né? No comecinho falavam assim, na zoeira, né? Sim, sim. Mas, no caso, no grupo, assim, a gente tem grupo de amigos, de sair, de jogar bola, das coisas assim, né? Às vezes você fica meio ausente, aí eles até falam, ô, fulano tá sumido, né? Ou é por conta das filhas, ou é por causa do trabalho. Já sabe, né? Porque é as duas coisas que mais exigem nosso tempo, né? Sim. Então, troca sim, viu? Eu troco bastante. Eu sou curioso, eu pergunto, viu? Quando eu tenho a oportunidade de extrair alguma coisa de alguém que já viveu algo que eu vou vivendo, eu pergunto. Então, na época de escola, que agora nós já estamos indo para a escolinha, né? Começaram esse ano, eu perguntava, como que você fazia? Como que era? Como que acontecia? A gente vai conversando, mas também não é nada muito enfatizado, não. É bem superficial, Objetivo, né? Não entra muito em detalhes, né? Ah, legal. E aí, vocês querem perguntar alguma coisa pra nós? Fazer um inverso? E aí, Renan? Ai, não, já sei. Leandro, depois a pergunta se estende a você, senhor Renan. Tô até com medo agora. Leandro, eu sei que hoje é Dia dos Pais. Depois nós vamos falar a respeito. Mas eu gostaria de saber da sua visão da Aline como mãe. Como que ela é como mãe? Aline Keiko, mãe. Olha, a Keiko, quando ela se tornou mãe, ela virou, em poucas palavras, assim, era a mãe que eu escolheria mesmo. Quando a gente conhece alguém para se relacionar, é sempre lógico que você pensa, eu vejo ela como a minha esposa. Mas você não sabe como a pessoa vai reagir, né? Relacionamento é dia a dia, né? Então a gente sabe que no amor é uma fase, casamento é uma outra fase. E quando a gente teve a Lia, a gente teve ela com muito pouco tempo juntos sozinhos, né? Como ela mencionou. E quando ela se tornou mãe,
Eu vi o quanto ela se preparou, quanto ela lia, quanto ela estava, sabe, dominando tudo, né? E eu ali, como homem, né? Só ali vivendo o hoje, entendendo o contexto. Então, ela se prepara muito e eu vejo a atenção que ela dá à Lia. Enfim, então, é a mãe que eu sempre sonhei em ter como mãe dos meus filhos, né, lá, amor? Tá dando uma brecha aí. Até agora é a Lia. Então, eu só agradeço a Deus, porque tudo que eu imaginava que eu gostaria que um dia minha esposa pudesse fazer com a minha filha, atenção, cuidado, zelo, ela é pra com a Lia. Te amo. Te amo. Mas é isso, sou abençoado, né? Um homem de sorte também, um sortudo. Comigo, assim, né? Quando, né, a gente começou a namorar e casou, tudo que a gente tinha essa discussão sobre ser pais ou não, eu era uma pessoa que eu cobrava muito, né, a Nani, né, como assim, de organização e tal. Eu tinha um certo receio, né, quando ela falava assim, nossa, eu quero ser mãe. Eu falei, mas como? Tô com medo, sabe? Eu tô com medo, tipo assim, como que vai ser, né? Porque, meu, ela é assim, né? Do jeito que você tá conhecendo aí, é espontânea, faz tudo na loucura, correria, pra lá e pra cá. Eu falei, meu, desacelera um pouco, meu, calma, respira. E eu falei, nossa, agora gêmea, falei, como que vai ser, meu? Eu me surpreendi. Porque tudo aquilo que eu gostaria, né, de estar fazendo, né, do jeito que eu achava que ela tinha que fazer, né, do meu jeito, né, implantar nela, aconteceu naturalmente. Porque hoje ela é uma pessoa totalmente organizada com as meninas, tem a rotina, esforçada, se dedica. Ela tinha muita... Tipo assim, a gente saía, os amigos iam em churrasco, festa, essas coisas. Era 11 horas, ela ia lá na cama dos outros e dormia. Verdade. Ela dormia assim, de apagar. Falei, meu, morreu. Teve um caso que a gente estava num amigo, próximo nosso ali, já era, sei lá, 1h da manhã, 1h30, e ela estava dormindo na cama da filha dele. Aí ela falou assim, eu falei assim, amor, vambora, né, tá tarde e tal, acordei e fui embora. E o pessoal ficou. Cheguei na entrada do apartamento assim, eu falei, nossa, esqueci minha bolsa. Eu falei, vai subindo, eu volto buscar, né? Dei uma enroladinha lá, fiquei mais meia hora lá com o pessoal, voltei pro apartamento. Quem disse que eu consegui entrar? Eu tava sem chave, esmurrei a porta, queimei a campainha e fui dormir. Eu fui dormir no carro, véio. Ela não acordou. Nossa. Você acredita? É verdade, você não tô mentindo, não. A campanha é queimada até hoje lá no apartamento. A campanha ficou queimada até hoje. E aí tudo isso, né, que eu falo, meu, não vai dar conta, sabe? Nossa. Hoje não tem do que reclamar. Tipo, extremamente dedicada. Acorda na noite mais do que eu hoje, né? Porque hoje eu já percebi que ela domina. Às vezes eu nem escuto mais neném chorando. Então ela se transformou numa mãe assim, sem comentário, né? Muito dedicada, amorosa, paciente, muito mais do que eu. E tá me ensinando, né? No dia a dia aí com as meninas, com comportamento. Então, não poderia ter outra. Tem que ser ela mesma. Estamos caminhando para o final, nesse domingo de Dia dos Pais. E foi muito legal a participação de vocês, está sendo. E já que a gente está falando, né, de paternidade no Dia dos Pais, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, o que é paternidade para vocês. A gente sabe que a paternidade ainda né, muito... como eu posso dizer? Não sei a expressão certa, porque assim, a gente sabe que muitas mães não vivem isso que a gente vive, né? Não tem um pai presente e a gente sabe o tanto que a figura paterna para a criança é importante. Existem inúmeros estudos, né? Na minha faculdade... no começo eu tive, né, pra quem não sabe, eu cursei Direito e uma disciplina que eu amava, que era Psicologia Jurídica, mostrava os estudos, né, assim, por que a pessoa comete tal crime,
Isso vem desde a infância, né? Da figura materna, paterna, a ausência de algum deles pode provocar traumas que, enfim, são, né, irreversíveis. E a paternidade a gente sabe que é muito importante. Embora ela não seja tão, entre aspas, valorizada, né? Assim, por conta disso, por conta de os pais muitas vezes não serem presentes, não cumprirem seu papel, né? De fato, como deveriam. Sim. Então, para vocês, assim, o que é a paternidade? A importância. Olha, para mim é algo privilegiado, né? Então, é igual a gente começou esse bate-papo, né? A minha opção, né? Não tinha opção de ser pai. Mas quando eu descobri, eu aceitei ser. E tudo aquilo que eu tinha como opção, que era a minha escolha lá atrás, ela me transformou, né? Então, eu vejo a paternidade como uma transformação de pessoa, né? Você se torna uma pessoa melhor, né? Você se torna um ser mais compreensivo, mais tolerante, menos egoísta. Então, eu acho que se eu fosse resumir, né, a palavra, né, o ser pai, seria o quê? Transformador. Mas a partir do momento que você aceita, né? Tudo parte do seu aceitar, do seu querer. Então, não é você simplesmente ir lá, né, gerar, né, fiz o meu papel e agora fica com a mãe. Eu acho que não é por aí. Então, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu falei, eu vou aceitar isso e vou fazer da melhor maneira que eu puder. Né? E pegando o gancho, né, que o Leandro falou, não vou terceirizar isso. Né? Eu vou usar as pessoas que eu tiver de apoio, sim. Mas a minha figura, ela tem que estar ali. As minhas filhas, quando elas lembrarem de alguém, a primeira pessoa tem que ser eu e a mãe. Né, como referência. Então, quando você tem esse privilégio, você consegue fazer isso, eu acho que é da sua aceitação, né? Você tem que se colocar ali e se permitir a viver aquilo, porque daí você vai começar a entender o porquê você está nessa condição. Então, eu acho que o segredo na minha visão, seria isso, entendeu? E você? Completando o que ele disse, né? A gente vive essa transformação tipo um miojo, né? Que como a gente falou, elas estão 9 meses e ali a gente, de repente, pronto, você é pai, parabéns, ame muito, cuide, enfim. É tudo muito rápido. Mas eu assemelho um pouco com aquilo que eu vi, né, amor? No dia do nosso casamento, o pastor olhou para mim e disse assim, Leandro, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? E a gente sabe como Cristo amou a sua igreja. Se sacrificou, morreu por ela, né? Sem esperar nada em troca. Ele fez por amor. Então, eu vejo a paternidade como não negativo, mas todo dia uma renúncia. Eu vivo para que ela brilhe, que a Lia brilhe principalmente, né? As meninas brilhem na minha casa. E ali é a morte do eu, né? Porque não tem mais. Eu, Leandro, quero assistir Corinthians. Eu, Leandro, não existe mais. Mas não existe no sentido negativo. Mas é de saber que essa figura presente, responsável ali, vai fazer toda a diferença para ela, vai trazer a segurança que ela precisa, que elas precisam, né? Então, uma vida de renúncias que você faz todo dia, mas não é negativo, tipo, deixei de fazer, não. É um investimento que você está fazendo em amor e o que você espera é um dia como eu vejo hoje como, por exemplo, eu queria muito ser pai logo, porque eu queria que a minha filha conhecesse o vô incrível que ela tem, os avós incríveis que ela tem. Então eu falei, nossa, o meu pai foi tão incrível na minha vida e eu queria que ela tivesse o privilégio de conhecê-los, né? Então, hoje eu vejo ela quando eu vejo ela com meu pai, com meu sogro, eu fico muito feliz. Porque eu vejo que, lógico, eles ficam babando, eles amam isso, mas eu como filho poder ver a minha filha também poder ter o privilégio de ter contato com o avô, mas que foi meu pai, e falar, olha, a figura incrível, que se o papai hoje é um pouquinho para você, foi por conta desse homem aqui, dessa mamãe que, né, passou valores e tudo mais. Então, é uma renúncia positiva, né, todo dia, mas sabendo que é para realmente investir com muito amor e carinho e aquela vida nunca esquecer da gente, né, porque por mais que a gente saiba que a vida vai seguir, cada uma vai tomar seu rumo, né?
Mas a família é tudo, né? A família é a chave. Então, é renúncia e sempre... E só fechando, da mesma forma que a gente sacrifica, naturalmente tem o retorno por reconhecer todo esse sacrifício, né? Até uma vez a Keiko falou alguma coisa que me emocionei muito, que ela falou assim, eu vejo que a Lia gosta tanto de você que parece que mesmo ela sem entender você, não te conhecer há, né, poucos anos, ela parece que sabe o sacrifício, ou ela vê o tempo que você passa. Tenho certeza que você tem essa sensação delas, por mais que elas não compreendam quantas horas o papai trabalha, os desafios que vivem, tudo que faz, né? Porque às vezes a gente tá lá igual, ela no sofá, ontem eu tava vendo ela comendo a ovinha dela, aí quero tal coisa, tá tudo ali, e ela não sabe tudo que foi feito para chegar simplesmente naquela cumbuquinha ou na hora do papá, tá ali tudo perfeito, bem feito, né? Mal sabe todo o trabalho que tem. Mas é incrível como parece que naturalmente elas, de alguma forma, reconhecem isso e, né, sem palavras, às vezes só com o olhar, com aquele carinho, faz tudo fazer sentido, né? Então, como eu não gosto de, por exemplo, tem muita gente que fala assim, paternidade é pesada, é difícil, tem os desafios como casal. Tem, a gente não vai mentir, tem seus desafios. É uma rotina intensa, mas a experiência, eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade, o dom, porque acho que também ser pai é um dom, né? Se você às vezes não tem, não é errado, certo ou errado. Isso é uma questão do casal, da família decidir. Mas se você tiver o privilégio, a oportunidade, tenha. Porque eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez, deveria, você já 2 vezes, ter essa experiência, porque é transformadora. Resumo é isso, é transformação e para muito melhor, né? Sim. Numa versão nossa melhor de cada torna novo uma dia. versão melhor, com certeza. Ai, que lindo. Ai, que bacana. Não, foi bem bonito. Adorei. Gostaria de falar para vocês que hoje, principalmente nas redes sociais, se vê mais falando a questão negativa, né? Evidenciando o ano inteiro a evidência negativa da paternidade, porque é uma paternidade ausente, por esse tipo de situações. Claro que nós conhecemos mais pais ausentes do que pais presentes, né? Ao nosso redor, enfim. Mas eu acho que falta um pouco isso. Hoje, Dia dos Pais, vamos ver inúmeras postagens nas redes sociais, mas que isso se estenda, né? Da mesma forma que a mãe fala dos seus desafios, eu acho sim que os pais, né? O pai tem que falar dos seus desafios também, da mesma forma que as mães são valorizadas. Muitas vezes, né, algumas não, mas muitas vezes são valorizadas durante o ano todo nas redes sociais. Eu acho que os pais, como você, Leandro, tem que ser valorizado não somente no dia de hoje, mas durante o ano inteiro. Então, a gente sabe que a reação do filho diz tudo sobre quem você é, se você é presente, se você não é presente. Não existe ser, né, na verdade, um pai presente. Existe ser pai, existe ser uma mãe. E eu gostaria de parabenizar vocês pelos dias de hoje. Parabéns, Leandro. A Lia é maravilhosa. É uma fofura. E parabéns, amor. Você faz com maestria, educa as meninas de uma forma assim que eu jamais imaginaria. Né? Eu não imaginaria o seu lado babão, o seu lado fofo, né? Eu tinha o apelido de Xerec, tá? Que transformação! Muito, muito. Hoje é o meu príncipe, o príncipe das meninas. Parabéns, Tiago. Obrigado, Tia. Eu posso só complementar uma situação? Claro. Que a Dani colocou uma situação aí, né? De valorizar os pais, que as mães, né? São valorizados o ano todo e tal. Uma dica, né? Nós, como tivemos essa situação de 2, muitas vezes a mãe ela tem aquele super proteção, né? Eu não vou deixar o pai dar banho porque ele não sabe. Deixa o pai fazer do jeito dele. É verdade. Acho que esse é o segredo. Sabe? Muitas vezes o pai ele não tem o espaço para ele tentar fazer. Porque as mães não deixam. A gente quer abraçar tudo. A gente acha que não vai conseguir fazer igual a gente. Isso, exatamente. Eu acho que isso é uma chavinha. No nosso caso, a gente não teve muita escolha. Amor, faz do seu jeito. Ela me criticava no começo de algumas coisas. Eu falei, mas é o jeito que eu sei fazer. Montava uns looks péssimos. Montava combinação totalmente errada. Ia pentear o cabelo, não dividia certo. Mas, fazia.
Então, eu acho que essa é um ponto de atenção aí. Muito Tá bom, vendo, muito mulherada? Deixem os pais serem pais. Às vezes eles estão querendo ali fazer, mas a gente tá bloqueando. E eu sei, porque como fala? Conhecimento de causa, porque eu muitas vezes me vi nesse lugar. E ele me chamou a atenção. Pô, mas eu quero fazer, deixa eu fazer. Ou do tipo assim, às vezes a criança tá, né, aconteceu várias vezes. A Lia tá chorando lá e eu lá no quarto, preciso deixar ele fazer dormir. Mas se fosse eu já teria feito. Gente, morde o travesseiro. Vai tomar banho nessa hora. Isso, uma hora a criança vai acalmar. E hoje é incrível. Assim, várias vezes a Lia ficou chorando quase uma hora ou mais no colo dele, mas ele fez dormir. Hoje, às vezes a Lia pede pra dormir com ele. Então, assim, né, coisa que não é obrigação só da mãe. A gente fala tanto, a gente quer tanto abraçar a heroína Xena, né, igual você falou. Não, eu sei, eu dou conta, eu faço tudo e tal. Não, mas você não precisa. Se o pai tá ali, ele quer fazer, deixa fazer, né? Exatamente. Ele tá ali pra ser pai. Exatamente, exatamente. Então é isso. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um feliz Dia dos Pais, né? Para você que está nos assistindo, para você que é pai mesmo, que ama, né? Cuidar, dividir essa tarefa, né? Com a mãe, que ajuda também a cuidar da mãe, né? Porque a gente também precisa de cuidados. Sim. Não só a criança, eu sei que muitas vezes a gente volta, né? Não tô falando aqui, tô falando dos dois agora, né? A gente volta a olhar totalmente para a criança e esquece um do outro, né? O pai que equilibra todos os pratinhos também, né? Então, feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? Queremos deixar a nossa homenagem aqui nesse dia tão especial. Amei a nossa conversa, foi lindo, que sirva de exemplo, né, para muitos pais. Enfim, a gente sabe que hoje em dia, né, nem todos os pais estão ali, né, cumprindo seu papel, mas que realmente a gente possa quebrar esses ciclos e cada vez mais a gente possa ver os pais dessa maneira, assumindo mesmo o seu papel, né, e amando e vivendo essa experiência tão incrível que é a paternidade juntamente, enfim, né, com a mãe ali, independente do estado civil que for. E é isso, porque é um dom mesmo, né, igual o Lê falou, é um dom, é um presente de Deus, né, igual, da mesma forma que ele é pai, né, nós temos aí o maior pai de todos pra gente se espelhar. Com certeza, né? Com certeza. E é isso. Mas é isso, obrigada, pessoal, para vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de curtir, dar like, né, no nosso vídeo, compartilha com todos os pais. E uma singela homenagem, né, a nossa entrevista hoje com os nossos maridos, para você, papai, que é sem caretice. É verdade. Que é o pod aqui da mamãe e do papai, sem mimimi. Sem mimimi. E é isso, até a próxima. Querem dar um tchauzinho também? Tchau, pessoal. Obrigado e parabéns pelo trabalho, meninas. Obrigado pelo convite e sucesso aí para vocês. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.